Escuta, diga para mim, na sua concepção, como é que funciona esse negócio de milagre? Como é que funciona isso? E qual é o caminho para a fé? Esses são os temas que nós vamos abordar hoje, numa visão mais racional, numa visão mais intelectual, numa visão mais filosófica. Como funciona os milagres? O caminho da fé, qual é que é? Quem vai abordar esse tema é Agostinho de Hipona, um filósofo da antiguidade que fez uma revolução dentro de um grupo religioso. Então, meu irmão, fique aqui para que possamos aprender com quem tem a nos ensinar. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importando o horário que você se conectou a essa programação, seja bem-vindo ou bem-vinda. Seja muito bem-vinda, se sinta acolhida e diga uma coisa, não é por acaso que esse vídeo chegou a você. Não é por acaso. Não existe casualidade. Não existe. A nossa vida é uma formação, é formada pelas ações, causa e efeito. Então, a causalidade nos trouxe até aqui, não casualidade. Então, meu irmão, vamos aprender, minha irmã, vamos aprender. Olha, pensando de uma forma simples. Por exemplo, como é que funcionam os milagres, hein? Como é que é isso aí, hein? E qual é o caminho para a nossa fé? Normalmente imaginamos que a fé, isso acontece na cabeça de muitas pessoas. A fé é aquela que me faz ir à minha igreja, me ajoelhar, rezar. Será que esta é a fé ensinada pelo Cristo Jesus? Será que o milagre é você ir diante de um espírito e ele curar uma doença? Será que é isso o milagre? Será que o milagre é eu ir no meu pastor e ele tirar a doença que estava ali me perturbando? Será mesmo? Será que o milagre é ir na igreja e o padre fazer uma oração forte tirando o obsessor que está em mim? Será mesmo? Será que o milagre se resume a isso? Infelizmente, as pessoas, elas se contaminam com o mal, elas se maltratam, se prejudicam e depois quer que aquele mal seja expelido rapidamente, sem entender que aquele mal levou um tempo para se manifestar porque ele estava sendo bombardeado, ou melhor, porque a pessoa estava se maltratando a um grande espaço de tempo. E aí chega um momento em que o corpo não aguenta, a vida não aguenta, aí surgem os males. Porém, ela não pensa no tempo em que ela levou criando esse mal que ora ela está vivendo. Então ela quer imediatamente, por intermédio de um milagre, resolver aquele mal que ela criou. É preciso amadurecer espiritualmente, compreendendo que somos nós os responsáveis por tudo quanto vivemos. A partir do momento em que essa visão ela se faz na cabeça do ser, ela entende que ela é responsável pela vida que ela tem, perdão, ela não mais se dá o direito de ficar a reclamar, ou até mesmo de esperar a coisa melhorar. Ela entende que para que qualquer situação da sua vida melhore, ela precisa melhorar nas ações que ela toma. E aí, sim, ela se dá o direito de aprender. Eu tenho certeza que é isso que você está em busca, de melhora, de um grandioso milagre na vida. O milagre de aprender, o milagre de se refazer, o milagre de se reconstruir, não é? Agostinho de Hipona nos vai falar sobre esse tema.
ele fala de uma forma muito sábia e muito profunda. Afinal de contas, a última encarnação desse espírito, ele foi um filósofo. E a filosofia é a capacidade de pensar, a liberdade de pensar. Essa liberdade que não podemos perder, pelo contrário, essa liberdade tem que ser instigada a cada dia, usada de forma sábia, para que o pensamento nos conduza a uma situação melhor, a um estado melhor de vida. Tudo parte do pensar, tudo parte do pensar. Por isso que o caminho da fé é você se sentir livre para pensar aquilo que é útil a você, para você, pelo pensamento, você atrair os poderes necessários para transformar a sua vida. Este é o caminho da fé, pois muitos morrem porque criam na própria mente o medo, o receio, o pavor, e aí, meu irmão, você vai sendo sucumbido pelos próprios pensamentos. Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir nosso irmão Agostinho, aprender com ele. Hoje, sábado, nós pedimos, pois sábado para nós é o sábado do Senhor, tanto que hoje temos atendimento em diversos postos da Casa de Maria, entre eles ali em Itajaí. As caravanas de luz desembarcam hoje em Itajaí, como também atendimento em Caxias do Sul, no Santuário de Saracali. Em São Paulo, atendimento de manhã e de tarde. E esse atendimento que nós fazemos via internet, nos acompanhe daqui a pouquinho ao vivo. Daqui a pouquinho ao vivo. Esteja conosco, canal este mesmo, YouTube. Tá bom? Vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade.
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. A prece de Carita, ela é linda, não é mesmo? Você gosta? Hã? Mas não podemos ver a prece apenas como uma beleza em palavras, mas como uma firmeza naquilo que nós pedimos a Deus. Para entender que esse Deus, Ele age quando nós desejamos que essa ação aconteça em nós, não essa ação aconteça nos outros. Quando você faz uma prece, você está pedindo que Deus possa agir em você, mesmo que essa prece seja direcionada para alguém. Ora, se eu peço para o meu filho, a minha prece me faz uma ponte para que a energia que eu atraio possa ser transmitida a ele. E que ele sinta que ele tem a mim como um refúgio, como uma segurança, ou como um amigo que irá estender a mão na hora de sua necessidade. Mas a prece, ela tem que agir em mim. Eu não posso pedir que a prece seja uma ação ao outro. Eu posso ser a ponte para que essa força seja transmitida ao outro. Isso é fundamental que entendamos. Pois se eu peço, Senhor, vai lá ajudar ele, e nada faço para que ele seja ajudado, eu sou um hipócrita. Como é que eu peço? Então eu vou delegar o meu desejo de que aquela pessoa melhore, dando a responsabilidade para Deus? Não. Tudo que nós pedimos em prece, ela vai ser refletida em nós. Por exemplo, eu peço, Senhor, eu preciso melhorar financeiramente. E aí eu espero que a finança melhore? Isso não vai acontecer. Eu peço, mas eu tenho que agir em prol daquilo que eu pedi, porque Deus irá atuar em mim. Deus não vai atuar no meu chefe para que ele fique cego e me dê aumento sem eu merecer. Você já ia falar até um absurdo, né? Mas você vai entender. Que diabo de Deus é esse? É uma expressão, tá? Que diabo de Deus é esse que vai cegar meu chefe para ele me dar aumento sem eu ser merecedor? Então, se eu peço, Senhor, eu quero ter aumento, então o que Deus vai me dar? Mais oportunidade de me profissionar cada vez melhor, de me fazer uma pessoa merecedora de ter o aumento. Não é isso? Eu vou pedir a Deus porque eu quero a minha melhora. Ótimo, mas Deus vai te dar força para você trabalhar diante da melhora que você quer, melhorando a sua postura, o seu cuidado, a sua atenção, a sua compreensão, a sua medicação, sem dúvida nenhuma. Com isso, gente, nós entendemos que Deus não é um capacho. Ele é meu capacho, eu peço, ele vem e me faz o que eu preciso. Então você não quer um Deus, você quer o quê? Um escravo, um servidor, um servo. Olha que Jesus disse que veio ao mundo para servir, mas não para ser capacho. Servir àqueles que têm a consciência de que precisa ser merecedor do que quer. Eu quero ser merecedor do que quer. Então Jesus irá te servir para que você torne-se merecedor. Bom, vamos lá, vamos ouvir nosso irmão Agostinho de Hipona. Ele traz esses temas. Como funcionam os milagres, o caminho da fé. Palavra desse Espírito. A difícil missão da evolução do espírito diante da ineficiência mental
E diante da falta de lógica, da combinação progresso-eficiência, onde suas afinidades pessoais lhe revelam, pelos ambientes que frequentam, as razões pelas quais todo o campo onde a energia precisa ser ativa, na maioria das vezes as mentes estão apagadas, apenas impulsionados pelos elementos ou por uma força motriz superior que neles encontram barreiras e que precisam ser empurrados. Enquanto que nas esferas do trabalho já posto, no plano dos espíritos, conscientes de suas responsabilidades, não criam falsos testemunhos de doenças, não chegam atrasados e não justificam-se jamais, pois não há tempo e nem mesmo condições dos mesmos, pois a qualquer sinal de fraqueza já são retirados de imediato de suas funções e são colocados em centros de reabastecimentos de intelecto e capacidades, para que ao final de uma recuperação voltem ao início das tarefas e nunca de onde pararam, porque o tempo urge e as tarefas não param pelos ineficientes. A grande maioria, dentro da similaridade do Evangelho, ouvem as mensagens e não as absorvem, nem mesmo aqueles mais próximos conseguem sentir e separar das vibrações, pois ainda os egos acalorados criam disputas nas tarefas a serem realizadas e quase sempre provocam impedimento pelo desânimo diante das críticas e cobranças, sem apresentar jamais um plano elaborado de trabalho para a obra que deve mantê-los dentro do plano físico, em uma ordem funcional para o bem-estar geral de todos os irmãos. Olha, eu até grifei alguns tópicos dessa mensagem desse irmão, mas seria muito pouco, mas muito pouco, porque tudo é importante ser raciocinado, pensado, estudado e assimilado e aplicado. Sinceramente, as pessoas estão à procura de milagres para resolver os seus problemas apenas de ordem material. Mas e se nós estivéssemos em busca de milagres para curar a nossa alma? E o milagre que cura a nossa alma é o conhecimento. Quem disse? Jesus: conheça as verdades e as verdades vos libertará. Então o milagre é o conhecimento. O grande poder da vida é você ter o conhecimento. Por isso que esses espíritos se empenham em trazer informações para que não sejamos pegos de surpresa. Sabe que a melhor e mais eficaz ação é a prevenção.
Eu tenho que agir para me prevenir. Eu não posso ficar esperando a chuva cair para depois me proteger dela. Aí eu já me molhei. Então eu tenho que me prevenir, pois se a chuva vir, eu estarei amparado, estarei protegido. Eu tenho que me prevenir, pois se vir uma doença, o meu corpo tem resistência para vencer. Eu tenho que me prevenir, pois se vir aí uma dificuldade financeira, eu tenho recursos armazenados que possam me manter. Eu tenho que me prevenir, pois se faltar alimento, eu tenho a minha reserva. Isso é prevenção, isso é uma ação de sabedoria. Todos esses desafios, todas estas desavenças humanas que ocorrem, todos esses conflitos que nós estamos vivendo, infelizmente, irão piorar. Olha a informação. Então, se esses conflitos, essas desavenças vão piorar, você tem que se precaver, meu irmão. Você tem que se equilibrar, porque senão essas desavenças também irá invadir a sua vida e tirar de você o que é de mais rico, a sua capacidade administrativa do seu pensar, do seu agir, do seu viver. Tanto que ele diz aqui na sequência, quando as pessoas elas se sentem amadas, acolhidas, ajudadas, elas começam a enxergar a vida novamente. Aí elas não buscam mais esses subterfúgios para tentar se esconder ou tentar encontrar uma alegria forçando a cabeça com estes entorpecentes. Meu irmão, ou até mesmo desejando fugir da vida pelo ato do suicídio. Meu irmão, de fato, se nós não ficarmos alertas, também somos contaminados com estas formas erradas de pensar. Ele diz ainda aqui, enquanto a humanidade está preocupada com terremotos, maremotos, com todas estas mudanças tectônicas que vão acontecer, se elas se preocupassem mais, olha que coisa, né? Se a humanidade se preocupasse mais com o seu íntimo, com a sua família, com os entes queridos, ou consigo mesma, todo e qualquer terremoto que vier, haverá solidariedade. Todo e qualquer tsunami que vier, haverá conforto. Todo e qualquer desencarne coletivo que vier, haverá entendimento. Porque Jesus nos fala para buscarmos o reino de Deus e sua justiça. É buscar a clareza de tudo o que está ao nosso redor. Poxa vida! Não é uma mensagem acolhedora? Uma mensagem que nos desperta e nos acolhe ao mesmo tempo. Por que eu vou ficar temeroso com terremoto, com tsunamis, com mudanças tectônicas? Por quê? E se nós nos preocupássemos mais com o nosso íntimo, cuidar de nós mesmos, cuidar de nossa família, não seria muito mais lucrativo do que ficar alimentando preocupações com terremotos? Não é mesmo? Não é uma mensagem racional? Não é uma mensagem de um espírito consciente? Porque o que está por vir virá. Então cabe a nós estarmos bem para entender que haverá conforto, solidariedade, que haverá entendimento quando se deparar com uma quantidade de pessoas desencarnando. Haverá entendimento, não desespero. Obrigado mesmo a esse espírito Agostinho de Hipona. Obrigado, sim. Obrigado mesmo. Vamos ao Livro dos Espíritos? A questão 932, a pergunta que Allan Kardec fez ao mundo espiritual tem a ver com o tema de hoje, tá? Que é a seguinte:
Porque os espíritos encarnados esquecem seu passado. Por que você, quando encarna, você esquece? Por que será em que tem esse esquecimento? Por que eu não posso lembrar do que eu fiz em vidas passadas, hein? Por que será? Vamos à resposta? Você já tem a sua? Já elaborou a sua resposta a essa pergunta? Não? Então assim o faça, para saber se a sua resposta tem a ver com a resposta do mundo espiritual. Vou fazer de novo a pergunta. Por que os espíritos encarnados esquecem seu passado? Vamos à resposta. Dos espíritos, você já tem que ter a tua, tá? Para proteger o homem, sem o esquecimento, ele ficaria confuso, como quem saiu da escuridão para a luz de repente. Imagina, sair da escuridão para a luz de repente. Esse véu permite que ele tenha mais controle sobre si mesmo. Meu irmão, agora já pensou, você simplesmente se depara com essas pessoas que hoje você convive, consciente de que elas te fizeram mal e você o mal a ela. Será que você tem o equilíbrio necessário para entender que é uma nova oportunidade de aprender, de encontrar nela o bem, não o mal que ela te fez, mas o bem, e você mostrar o bem que você fez, não o mal que já cometera? Não é fácil, né? Então, o crivo do esquecimento é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. Então, Paulo, agora é com você. Eu estava aqui conversando com meu amigo Leandro, que é quem me ajuda aqui nessas gravações, e a gente estava falando, né, Leandro? Você sabe que tem gente que acha que esse negócio de Bíblia já era. Mas quem pensa assim é que já era. Porque sem a Bíblia não há Jesus, meu querido. Sem o Velho Testamento não há o Novo. E o Novo é todo Jesus, de capa a capa. Né? Vamos então a mais uma perguntinha sobre a Bíblia? Naturalmente você já ouviu falar em Mosa. Mosa. Que foi a Mosa? Mosa, tá? Mosa. Foi uma cidade na tribo de Benjamim. Não vou nem perguntar sobre essa senhora, nada disso. Em que livro aparece Mosa? No livro de Josué, capítulo 18, versículo 26. Também foi o nome de um dos filhos de Calebe com a sua concubina Efá. Concubina, você sabe o que é, né? Tá. Preciso lembrar aqui. Aparece no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 46. Em hebraico, Mosa significa saída, fonte. Estranho, né? Não é estranho? Estranho, mas significa, vamos seguir. Agora, Ampliato. Você já ouviu falar em Ampliato? Você acha esquisito também esse nome? Ampliato. Mas está lá no Evangelho. No Novo Testamento. Ampliato. Quem foi Ampliato? E onde ele aparece? No Novo Testamento, sim, mas isso eu já falei. Quero saber o livro. Bonitinho, hein? Você é espertinho. Então, Ampliato é considerado um dos 70 discípulos de Jesus naturalmente, enviados por ele para o precederem nas cidades onde ele estava para ir. Sim, é um daqueles 70, considerado um daqueles 70. 70? 70. Sim, que antes de Jesus ir às cidades, ele mandou seus discípulos irem primeiro. Você não leu isso lá no Evangelho? Estou entendendo. De olho em você, hein? São Paulo, apóstolo, o saudou na epístola aos Romanos. Esse Ampliato era exemplar. Ele
sofreu o martírio juntamente com Urbano e Apolo, sendo um dos pioneiros do cristianismo do Cristo, não cristianismo dos homens, tá? Cristianismo do Cristo. E o cristianismo dos homens é uma aberração. Vamos ver então agora Anrafel. A-N-R-A-F-E-L. Anrafel. Rei de Sinear, aliado de Quedorlaomer na invasão do Oriente. De acordo com o livro Gênesis de Moisés, foi um dos reis que prenderam Ló. Confiram aí no capítulo 14, livro Gênesis, tá? Há opiniões que o identificaram como sendo Hammurabi de Babel em 1975, antes da primeira vinda de Jesus. Essa identificação de Anrafel como Hammurabi exercia forte atração a certos estudiosos do Antigo Testamento há várias décadas. Contudo, achados arqueológicos relacionados a Hammurabi o datam depois do tempo de Abraão. Sinear era um nome antigo para se referir à Babilônia. Pois é, eu acho que por hoje é só, mas isso é para mostrar a vocês que a humanidade pouco mudou. Mudam-se os nomes, mudam-se os lugares, mas o ser humano ainda continua quase o mesmo. Continua ignorante das leis divinas. Considera-se dono dessa terra, dono do planeta. Até que vem sobre ele a morte, e então não tem jeito. Aí não tem jeito mesmo. Tem que tomar o seu rumo. E aí ele vai evoluindo, mas vai muito devagar, né? Ser humano, tô falando de nós, gente. Nós, tá? Tô falando de vocês não, de ninguém mais. Nós, seres humanos, tá? Espíritos encarnados aqui como seres humanos. E aí chegará o dia, finalmente chegará o dia, que o ser humano estará totalmente espiritualizado. Você duvida disso? Mas nós chegaremos lá. Sim, nós chegaremos lá. Você também, eu também, tá bom? E aí, por hora, um fraternal abraço. Conhecimento não é para ficar arquivado, não é? O conhecimento é para ser aplicado e compartilhado. É assim que nós procuramos fazer com todo o conhecimento que a espiritualidade nos oferta. Não é para ficar dizendo, eu sei, olha lá, eu sei, eu sabia disso. Não, o conhecimento que nos é oferecido é para que nós apliquemos na nossa vida e possamos compartilhar com o máximo de pessoas, sem receio de sermos bem-vindos ou mal-vindos. Existe mal-vindos? Eu acho que não, não é? Sejam bem-vindos ou então que não sejamos bem-vindos. Não é mesmo? Então não nos preocupamos em agradar, atentamos para compartilhar. Mas eu não quero agradar ninguém, não. Por isso eu sei, a espiritualidade já nos disse que muitas pessoas ficam chateadas com os temas que nós trazemos aqui. Algumas assistem uma vez e depois elas mesmas criam uma aversão. Por quê? Porque elas não querem ver os males que ela mesma fez. Então ela cria uma aversão. Não, esse cara fica dizendo aí que tudo que eu vivo é criação minha. Não quero saber disso não. É melhor jogar essa responsabilidade no obsessor, essa culpa no obsessor. Não, é o obsessor que me atrapalha, porque eu sou bonzinho, sou perfeito, e é o obsessor que me perturba, porque... Não, gente, a realidade é que tudo que nós vivemos é uma criação nossa mesmo.
Isso é assumir a responsabilidade perante a própria vida. A vida é uma criação perfeita tua. Ah, mas Deus criou a minha vida. Deus te deu a vida, a criação te pertence. Pronto. Deus te deu a vida. A criação desta vida é você que faz. Obrigado mesmo por você estar aqui. Amanhã estaremos de volta. Obrigado. E aí, você se sente parte da casa? Eu sempre convido a você, se sinta parte. Faça parte. Compartilhe o vídeo, já deu like, não deixa de dar. Se você não gosta de escrever, poxa, é uma pena, porque a sua escrita é importante, que ali tem a sua energia. Mas pelo menos dá um like, compartilha nas suas redes sociais. Vamos juntos compartilhar a mensagem, ou as mensagens dos Espíritos, que são as mensagens de Cristo Jesus. Os Espíritos não nos ensinam coisas que o Cristo deixou de ensinar, ou melhor, ele complementa. O próprio Jesus disse, né? Eu volto ao Deus, eu volto ao mundo espiritual, mas deixarei o Paráclito, aquele que vai falar tudo quanto eu falei e muito mais que eu não tive tempo de falar. Ué, os Espíritos fazem isso. Agora, nós também somos Espíritos, vamos compartilhar, vamos propagar. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.